levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, o filho dele Josh Rosenstern, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito contentes de estar com você hoje. E John, eu vi que lemos isso no programa passado, mas vamos recomeçar do princípio no capítulo 12, versículo 1 e ler até o versículo 3, a respeito dos dons espirituais, irmãos. Neste caso, tem a ver com os 9 dons do Espírito, do versículo 8 ao versículo 10. Como dissemos no programa passado, existem outros dons que o Senhor dá, como, por exemplo, o dom do ministério, e a lista é longa, mas agora está falando dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes. Proclama o Espírito de Deus através de Paulo, dizendo que ele queria que toda a igreja soubesse desses dons. Sabeis que, quando eram gentios, dizendo que antes da conversão deles não sabiam de Deus, deixavam-se ser conduzidos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Eram guiados pela superstição e a bruxaria antes de aceitarem a Cristo. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma Anátema Jesus. O verdadeiro Espírito de Deus jamais faria algo assim. Então, quem faz isso não vem de Deus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Qualquer outra forma está incorreta. Somente o Espírito Santo revela o senhorio de Cristo para o cristão. O Dr. Gray mencionou algo e quero pedir a ajuda dele aqui agora, sobre a cidade de Corinto. E claro, a igreja foi construída ali, plantada por Paulo, e ele ficou em Corinto, acho que há alguns anos, não é isso mesmo? Se é que eu me lembro bem, é isso mesmo. E tiveram alguns problemas ali, mas era uma igreja maravilhosa. De verdade. Mas Corinto em si era uma das cidades mais malvadas do mundo naquela época. E tinham mais de 1.000 homens e mulheres que eram prostitutos ali na cidade, ou prostitutas também, fazendo o que prostitutos geralmente fazem, mas por causa desses templos pagãos, porque parte da adoração deles para esses deuses pagãos é que eles tinham que se envolver na imoralidade sexual. Isso com as mulheres. Era algo terrível. Então, o mais estranho nisso aí é que Corinto era conhecido, se você fosse corintianizado, queria dizer que você não estava mais nem aí para nada e você estava vivendo como queria, fazendo o que quisesse. Isso queria dizer que você virou corintianizado. O evangelho mudou aquele mundo, que agora a palavra corintianizado tem a ver com colunas que estão na frente de um prédio e por aí vai. É o que o evangelho de Jesus Cristo pode fazer. Mas aí tiveram outro problema. Não só o vício e a prostituição e os poderes demoníacos que estavam operando naquela cidade, e a filosofia era muito conhecida naquela cidade. Alguns dos grandes filósofos tinham saído, pelo menos um específico tinha saído ali de Corinto. Estou tentando lembrar, não lembro o nome agora, mas quando Alexandre o Grande foi até Corinto, e falou para eles, se renda e viva, ou se rebele e morra. E aí, um dos filósofos encontrou com ele quando ele saiu do barco, e então Alexandre o Grande, um dos maiores homens que já viveu, disse assim: o que eu posso fazer por você? Ele conhecia esse filósofo, era muito conhecido no mundo naquela época, mas o homem falou assim: dá licença para eu ver o pôr do sol. Acredito que foi Epícuros, o filósofo que trouxe o conceito dos epicureus, que é o amor ao prazer. Epicureus, eles amam o prazer, é o que abraçam, é o que eles buscam.
E a cidade de Corinto era conhecida como a cidade onde não haviam limites. Todos ali eram corruptos, como conhecemos hoje, mas o povo ali não tinha limites. Quando Paulo veio de Corinto, ele veio de Atenas, na verdade. E não há registro, pelo menos que eu saiba, que uma igreja tenha sido estabelecida em Atenas. E Paulo ministrou no mercado ali por algumas semanas, no que chamamos de pregação na rua, né? Porque eles tinham um lugar ali onde os filósofos e os pregadores podiam falar para a multidão que estava ali para ouvir. O entretenimento na época era bem diferente de hoje em dia. Temos televisão e rádio hoje em dia, mas na época as pessoas davam palestras e por aí vai, e esse era o entretenimento. Mas eles zombaram de Paulo quando ele estava ministrando nas ruas lá e no mercado, que era chamado de Agora, era isso mesmo? Então, mesmo depois que chamaram ele de fanático ou pegador de passarinhos, sei lá o que eles diziam, ainda assim, eles convidaram ele para falar ali na corte de Atenas, nossa Suprema Corte hoje em dia. Ficava em Mars Hill. Talvez você já tenha ido lá, eu já fui. Isso em Atenas. Mas Paulo, naquele culto, ele ministrou para eles e pregou uma mensagem poderosa sobre a ressurreição, mas ele não pregou sobre a cruz. Ele pregou sobre a ressurreição. E como eu disse, foi uma grande mensagem, foi fenomenal. Mas ele teve muita pouca resposta. O Espírito de Deus não se moveu como ele queria e todos nós, pregadores, já passamos por isso. Não estou falando de Corinto, mas de pregar e não sentir que o Espírito de Deus se moveu como gostaríamos de ter visto. Então ele saiu de Atenas, movido pelo Espírito Santo, e o Senhor mandou ele ir para Corinto. Ele sabia o que era Corinto. Você mencionou durante nosso programa passado. Ele sabia o que era Corinto e era uma das cidades mais cheias de vício na face da terra inteira. Mas era uma cidade de filosofia também. E essas duas coisas, vício e filosofia, são poderosas no mundo espiritual, muito poderosas. E quando Paulo saiu do barco em Centreia, que era o porto de Corinto, para chegar em Corinto, existem evidências que ele andou mais ou menos umas 5 milhas e ele andou aquilo tudo. Creio que Paulo era um homem atribulado e daqui a pouco posso provar nas Escrituras. Creio que ele era atribulado. E ele tinha ministrado em Atenas e não tinha visto o que ele queria ver. E acredito que deixou ele muito atribulado. E ele se perguntava: o que é que eu vou fazer em Corinto? Eu não consegui ver o que queria em Atenas, que era mais fácil. O que é que eu vou ver em Corinto? E creio que o Espírito Santo falou com esse homem, enquanto ele andava ali sem saber o que fazer, se perguntando: o que é que eu vou fazer em Corinto? E o Espírito de Deus falou para ele: pregue a cruz. Pregue a cruz. E se der certo em Corinto, vai dar certo em qualquer outro lugar. E eu creio nisso. E então vamos deixar isso para lá, mas eu acredito que foi o que aconteceu. Mas Deus o ajudou e ele construiu uma grande igreja em Corinto e viu centenas, se não milhares de pessoas salvas pelo sangue do Cordeiro e batizadas pelo Espírito Santo. Então, mas essa cidade, com esse povo que ia até esses templos, controlados por espíritos demoníacos, é disso que Paulo estava falando no versículo 2 e 3. Vocês sabem que eram gentios. Isso não é um estado muito agradável de se estar naquela época, dizendo que antes da conversão deles, eles não conheciam a Deus. Eles eram guiados por ídolos mudos, ou seja, espíritos demoníacos. Haviam alguns que diziam ser do Espírito e vinham com uma interpretação de línguas e por aí vai.
e chamavam Jesus de anátema. E isso não era de Deus. E diziam para outros falar a mesma coisa. Esse era o perigo. Vemos as religiões no mundo hoje tentam fazer você confessar que Jesus não é Senhor, que Ele não é Deus. E é assim que fazem com que você se converta à religião deles. Mas quando invocamos a Ele pelo Espírito Santo, não fazemos isso. Mas esses ídolos mudos podem ser vistos no texto grego aqui, que esses ídolos não tinham uma voz. E vemos o contraste aqui, porque alguns dos dons do Espírito são audíveis e Deus opera através de vozes com esses dons. O Mike Mossoró falou: não importa em que você acerte, se você errar com Jesus Cristo, o resto está errado. E eu acredito nisso aí. É o que Paulo está dizendo. Se Jesus Cristo não estiver certo, o entendimento que você tem dele não for como lhe é de direito, e você diz coisas a respeito dele, ou crê em coisas que não estão certas, isso é de Satanás. Eles dizem que Jesus é anátema, amaldiçoado, é algo que não vem de Deus e está condenado à destruição. Dizem que quando Jesus é anátema, ele está condenado à destruição. A essência do que Deus nos deu, Deus na carne, Emanuel, Deus conosco, nos redimindo como humano perfeito, a pessoa perfeita, o sacrifício perfeito, Deus na carne, reconciliando o mundo consigo mesmo. Tudo isso, chamar ele de anátema é devastador. Como você falou nos capítulos 12, 13 e 14, falam desses tópicos aí. Vamos passar por eles? Vai demorar um pouco, mas pela graça de Deus vamos conseguir. Tinham pessoas, às vezes, se levantando naqueles cultos e eram guiados por espíritos demoníacos e diziam coisas a respeito de Cristo que eram demoníacas. E é disso que Paulo está falando aqui. Ele entra em mais detalhes no capítulo 14, quando finalmente chegarmos lá. Olha só, mas o tempo acabou, voltaremos daqui a pouco, não saia daí, porque vamos estudar algo muito bom. Todo crente deveria estudar a Palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site